Bom, pessoal, o tema do nosso webinar de hoje é as principais atualizações do Power BI nos últimos 3 meses. Meu nome é Yuri, eu sou responsável pela área de treinamentos aqui da Nitel. Eu vou estar acompanhado hoje do Bruno Correia, um dos nossos consultores aqui da Nitel, especialista em Power BI, e ele vai estar apresentando aí para vocês. Brunão, fica à vontade. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, pessoal, fiquem à vontade para mandar no chat. Pessoal, boa tarde. Eu vou falar um pouco para vocês sobre as atualizações do Power BI Desktop de junho, julho e agosto, certo? Então, sem mais delongas, eu vou demonstrar algumas dessas atualizações, alguns desses recursos e outros eu vou apenas falar sobre. Então, aqui eu construí um relatório simples, tá? Utilizando uma base de treinamento. E o nosso primeiro tópico aqui é em relação à nossa segmentação de dados, ao visual de slicer, o filtro padrão do Power BI, certo? Então, o primeiro tópico é bem simples. Percebam que eu tenho um filtro com o meu mês e o meu ano. Tenho aqui desde os meses de 2011 até os meses de 2014. Com as novas atualizações do mês de junho, nós conseguimos agora inserir até 2 campos ou mais do que isso em um único filtro, podendo criar uma hierarquia e assim facilitar a navegação dentro da própria segmentação. Então, por exemplo, eu poderia procurar nos meus dados algum campo com um ano, insiro aqui acima do meu campo mês/ano, que demonstra o nome do mês e o ano daquele mês. E assim eu tenho no meu filtro os meus anos e em seguida eu posso navegar também para os meses daqueles anos. Tá? Posso selecionar diretamente o ano ou posso selecionar meses específicos, como se fosse um filtro de uma tabela Excel, certo? Outro ponto também em relação aos slicers, que também foi uma outra atualização que tivemos, é em relação às diferentes formas de exibição de filtro. Então, quando eu utilizo um campo de data ou utilizo um campo de tempo, eu tenho a opção aqui na exibição do filtro de data relativa ou de tempo relativo. E assim eu consigo filtrar todo o meu relatório por esse visual, pelo visual de segmentação, para mostrar os últimos anos, os dados dos últimos 10 anos, dos últimos 30 dias, das últimas semanas, meses, etc. Tá? Ou então até próximos, não precisa necessariamente os últimos, certo? Outra novidade aí que nós temos no Power BI é umas melhorias em relação ao visual de perguntas e respostas. Para aqueles que não conhecem, essa consulta de linguagem natural do Power BI funciona como um machine learning simplificado e mais simples, mais básico. Tá? O usuário ou vocês, desenvolvedores, podem digitar uma pergunta aqui sobre os dados de vocês em inglês ou espanhol e, dependendo da pergunta que você digitar, o Power BI ele vai fornecer alguma visualização, algum gráfico acerca da pergunta que você digitou. Esse recurso ele já é bem antigo no Power BI, mas eles estão trabalhando aí para que as pessoas usem cada vez mais. Então aqui eu poderia digitar uma pergunta, mas a novidade está aqui dentro nas configurações da consulta de linguagem natural. Agora nós temos aqui a seção de sinônimos de campo. Dentro de sinônimos de campo, eu posso fornecer aqui sinônimos para as minhas tabelas, para as minhas medidas e para as minhas colunas. E assim, caso o meu usuário não utilize esses termos com a nomenclatura padrão que eu deixei, eu posso deixar também alguns termos que eu sei que os meus usuários, que as pessoas que forem utilizar o meu relatório, poderão utilizar. E assim, tem menos chances dele digitar uma pergunta que o Power BI não consiga identificar. Esse recurso aqui ele é pouco usado, mas vocês podem, por exemplo, utilizar ele para criar algum visual de última hora, um visual que o usuário de vocês queria que tivesse no relatório, mas não tem. Tá? Além de trabalhar com o conceito de Self-Service BI, porque o próprio usuário ele pode, no relatório, dizer o que ele quer ver. Então, ele está montando o relatório. Nosso próximo tópico, e aqui eu não vou conseguir mais demonstrar para vocês no meu relatório, certo? Eu vou abrir aqui o meu navegador. E aqui, a equipe do Power BI, nessa última atualização de julho, eles adicionaram 40 funções, 49 funções DAX, funções financeiras que tinham no Excel. Então aí, os amantes de Excel, que trabalham bastante, vocês vão conseguir encontrar todas as funções financeiras que antes vocês utilizavam, agora vocês também terão a possibilidade de utilizar ela dentro do Power BI. Nosso próximo tópico, nós temos também a possibilidade agora, de maneira universal, tá? Desde que vocês tenham uma licença Pro, pelo menos, de aplicar rótulos de confidencialidade aos nossos relatórios. E como isso funciona? Para que isso serve? Rótulos de confidencialidade, você consegue gerir a segurança do seu relatório, os dados do seu relatório, mesmo fora da plataforma Power BI. Então, por exemplo, caso algum usuário, alguma pessoa com acesso ao relatório na sua organização exporte o relatório para PDF, PowerPoint, Excel e assim por diante,
Se ela tentar enviar para uma pessoa que não tem acesso aos dados originais ou então que não faz parte da sua organização, essa pessoa não vai conseguir ver esses dados. Isso de acordo com o rótulo de segurança que você especificar. Antes, esse recurso estava somente disponível para aqueles que tinham uma licença premium, mas hoje em dia, a partir da atualização aí de agosto, você consegue utilizar esse rótulo de segurança mesmo tendo somente uma licença Pro na organização. Tá? Só tomem um cuidado que esse recurso ele pode ser bloqueado pelo administrador do Power BI de vocês. Então, antes de utilizar, certifiquem que vocês conseguem ver isso. Tá? E aqui no nosso Workspace, esse selo de confidencialidade, esse rótulo de confidencialidade, ficaria aqui na coluna confidencialidade para cada um dos seus relatórios publicados. Nosso próximo tópico, nós temos também uma incrementação de um recurso bastante popular do Power BI, que é a atualização automática de página. Automática é uma incrementação de atualização. Esse recurso ele funciona somente quando você utiliza uma conexão direta, um Direct Query ou uma conexão online, onde você consegue atualizar o seu relatório, certo? Atualizar a página do seu relatório e você consegue agendar ali alarmes para que ele atualize de 30 em 30 minutos, 15 em 15 e assim por diante. Tá? Quando você utiliza uma licença Pro, você tem acesso ali a esse curso de uma maneira um pouco mais limitada. Mas a novidade nesse curso está na seguinte questão. Agora, você também consegue utilizar esse recurso associando uma query à atualização do seu relatório. Ou seja, se os seus dados surgir alguma informação nova nas suas tabelas, o Power BI ele vai atualizar a página. Se não, ele não vai atualizar. E assim, ele não vai precisar ficar atualizando os dados de forma desnecessária, evitando então uma navegação um pouco mais pesada para o seu usuário final. A navegação vai ficar muito mais fluida porque ele não tem que ficar atualizando em todo momento, somente quando realmente entrarem dados novos. Tá? Infelizmente, esse recurso ele também funciona somente com o Power BI Premium. Alguns desses recursos que eu mencionei, pessoal, eles ainda estão em fase de preview. E como isso funciona dentro do mundo do Power BI? Significa que isso não está aberto a todos os usuários por padrão assim que você instala a ferramenta. Para você conseguir acessar e visualizar esses recursos, vocês vão precisar vir aqui na seção de arquivo, no relatório de vocês, no Power BI Desktop de vocês. E aqui dentro vocês terão a opção Opções e Configurações. E aqui dentro de Opções, vocês vão ter a seção chamada Recursos de Visualização, dentro aqui do menu global. Dentro de recursos de visualização, vocês conseguem habilitar esses recursos que estão ainda em fase de preview. Tá? Eles deixam desabilitado, mas não se preocupem, porque ao habilitar algum desses recursos, o relatório de vocês vai permanecer funcionando da mesma maneira. Tá? São recursos adicionais, não vão comprometer os dados de vocês de nenhuma forma. E por último, só para a gente fechar a questão das atualizações, nós também tivemos uma atualização em agosto, que quando você obtém uma conexão de algum arquivo de texto ou um arquivo CSV, você consegue utilizar. Então aqui eu tenho o arquivo CSV do Adventure Works, uma base bastante popular aí mundo afora, certo? E aqui eu tenho a opção, tá? É um recurso que eu preciso habilitar também, mas eu teria a opção de criar um preenchimento relâmpago, criar uma coluna, extrair aqui colunas condicionais das minhas informações. Eu quero dizer, eu consigo extrair um modelo de um arquivo de texto ou de um arquivo CSV. Assim, eu não preciso fazer as transformações diretamente via Power Query. O Power BI já se encarrega, através do meu exemplo, de deixar os meus dados da maneira que eu quero. Bom, pessoal, com isso aqui eu fecho a minha apresentação. Temos alguns recursos também adicionais em questão de visual, mas eles não são tão relevantes, então eu preferi não mostrar. Opa, parece que alguém tem uma pergunta aqui, só um segundo. Sabe se é possível usar as funções de impressão nos relatórios em Embedded? Sim, isso já deve ser possível conforme as últimas atualizações. Só depende um pouco do tipo de conexão que você utiliza, tá? Porque algumas conexões limitam ali a utilização de algumas fórmulas DAX. Tem que ver as conexões que você está utilizando, o tipo dela, se é online, importação ou uma conexão dinâmica com alguma análise services da vida, tá bom? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, senão fiquem à vontade de mandar no chat. Obrigado aí pela atenção dos senhores. Pessoal, era isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vira e mexe está fazendo alguns webinários com esses temas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para entrar em contato através das nossas plataformas. Até a próxima e obrigado novamente.